Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui, eu, Vitor, Paulo Sérgio e Elton Sereno. Hoje a professora Aurélia, infelizmente, não pôde estar conosco nessa gravação, mas a gente voltou para bater um papo, nós três aqui, de uma coisa que a gente viu muito em comum entre o projeto que o Paulo apresentou do LEDs, o projeto que o Elton apresentou da equipe Jaguar, que tem muita coisa aí por trás nesse aprendizado que eles passam lá. Eles estão ensinando muito mais do que simplesmente um conteúdo. E era isso que a gente queria bater um papo hoje. Então, sejam bem-vindos, boa noite a todos. Paulo e Elton. Boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindos a mais um momento nesse canal. E vamos embora a mais um bate-papo. Bora. Bora. Mas no final das contas, aquele momento final lá de meia hora de quase choro, né? Ou de choro, na realidade. Bastante choro. Bastante choro. Elton seguro, porque se não chora, já de novo. Foi. Que foi a pergunta do o que motiva a continuar. Uhum. Essa pergunta do que motiva a continuar, ela é bem interessante. Tem a questão de motivação. Motivação é uma coisa que se discute muito, né? Eu não sei se a gente conseguiria fazer agora uma discussão sobre isso, mas a questão da motivação, ela é muito discutida, por vários motivos. É muito intrínseco da pessoa, né, cara? Pois é. Da pessoa. É e não é, aí é que tá. Tem muita coisa envolvida nisso. Uma que fala sobre motivação, da questão de motivação, que é até um pouco chato, é que, assim, quando você pega o Elton e a Adriele e pergunta para eles o que é que motiva a continuar, eles vão falar da resposta dos alunos, mas se for para fazer um resgate legal, um resgate original do que é, eles vão falar do que eles passaram, das dificuldades de não ter patrocínio, das questões internas, de não acreditarem que isso vai dar certo, vocês estão querendo fazer isso para brincar com os alunos, um monte de coisa, e depois vai dar certo e conseguiu. Por quê? Porque vamos e convenhamos, sem falsa modéstia no momento, porque o Elton disse, eu vou fazer. Sim, deu vitória, ele né? Foi... Deu resultado. Pois é, não, mas assim, mas no começo, porque no começo ela não estava, ela entrou depois. E gente que estava no começo não está mais. Então, quem permanece do começo com a ideia permanece até hoje é o Elton. Não, e assim, é uma coisa interessante, porque isso até... Não vai para frente, bicho. Em alguns pontos, por mais que você traga pessoas que de fora, igual a gente já trouxe outros professores e tudo, né? Eles não têm o mesmo carinho, a mesma dedicação. A palavra certa é essa, carinho. Pronto, eles aí você chegou no ponto. Carinho que a gente tem. Aí você chegou no ponto que eu ia chegar e que eu acho até perigoso, na realidade, esse comentário e a forma como é dito, que é a supervalorização do professor. Uhum. Em vários sentidos, tipo, você vê aquelas matérias em telejornais da professora ou do professor que anda 3 quilômetros, nada 500 metros, atravessa uma ponte, desce de rapel para poder dar uma aula. E mata 2 jacarés. Mata 2 jacarés, um monte de coisa. Mata 2 jacarés, exatamente. Eu lembrei qual era a palavra que eu queria falar, era a romantização do professor. Ah, cara, essa é uma boa palavra, viu? Pois é, que fica... O herói sem capa, né? Pois é, que aí fica aquela história romântica do professor. E, minha gente, a educação não é para ser romantizada. Ela é para ser valorizada. O professor ele tem que ser valorizado. E valorizado não é o valorizado o herói. Vamos e convenhamos, a gente estudou, passou no concurso, a gente está numa posição relativamente confortável em relação a outros professores. Mas tem uma galera aí que está recebendo um salário mínimo, e que uma parte desse salário mínimo ele gasta de xerox porque a escola não tem como pagar. E é esse cara que atravessa rio de barco, anda 2, 3, 4, 5 quilômetros, que faz o rapel, né, mata os 2 jacarés, e essa visão fica muito romântica. Então, assim, é um tema que eu acho absurdamente interessante, essa questão da motivação, que é que motiva a continuar, não no caso dos alunos, mas no caso dos professores. Mas quando a gente pega o caso do LEDs e o caso da Jaguar, acaba que eu fico com medo dessa visão romântica, que no final da conta é um negócio... Eu vou dar uma palavra que eu não sei se o Elton vai concordar, mas o que eu e o Elton a gente faz, a gente não é profissional. Sim. Por que eu falo que a gente não é profissional? Uhum. Porque se a gente fosse profissional, tinha hora para entrar, hora para sair, tinha resultado para bater, não estaria virando noite, isso é algo institucional, viu? Uhum. Ser profissional é a longo prazo, cara, não é essa doideira que a gente faz, cara. Se preocupar com o aluno como se fosse filho. Não? Tá certo, porque tá certo, mas não é para ser assim, né?
Não é, cara. Mas Isso é que profissional. você falou, Paulo, é verdade, não. Isso é uma coisa que acontece muito, porque assim, eu tenho muita expressão, e acredito que vocês vão concordar comigo, daquele professor da dor de aula. Que o cara chega, ele foi contratado, entre aspas, né? Para poder dar aquela aula, ele entra, deu a aula, acabou. A gente, de uma maneira geral, toca algum tipo de projeto, e eu não estou falando só no caso meu, da equipe Jaguar, do Paulo, do LEDs, eu vejo aqui também projetos de iniciação científica, projeto de iniciação docência, o cara, ele faz aquilo por um a mais, porque ele quer algo a mais, ele quer proporcionar algo a mais. E aí, nesse ponto, concordo muito com o Paulo, que acabou o profissionalismo, é o romantismo. Acabou? Ele faz porque é um tema que ele gosta, ele faz porque ele está querendo ajudar um aluno. O cara, assim, o profissionalismo acaba quando ele deixa de fazer aquela pesquisa que é do doutorado, do mestrado dele, e está usando o aluno ou os alunos como pessoas para gerar material, gerar dados, por exemplo, e passou a ser uma pessoa porque ele quer mudar a vida das pessoas, porque ele quer agregar uma experiência a mais, entendeu? Então, por exemplo, o trabalho que o Paulo faz de trazer uma experiência de empresas para dentro do aluno é agregar valor ao que ele faz. É agregar uma coisa a mais. Quando eu comecei o projeto, que a ideia era proporcionar aos alunos o que eu vivi na faculdade, eu estou querendo agregar valor. Mais do que simplesmente o que eu dou em termos de conteúdo, de conhecimento. E aí a gente sai do profissionalismo. Eu já tinha comentado isso uma vez. Eu já tinha comentado isso uma vez quando a gente estava conversando sobre o LEDs, antes de fazer a live. E eu questionei quando a gente perguntou, e como é o contato com o mercado? Muitos professores não sabem fazer isso. A gente tinha comentado sobre isso. No final das contas, eu acho que a gente roda, e a gente acaba chegando de novo num ponto que tem muita coisa que o professor não sabe fazer, que ele acaba tendo que assumir, e se ele recebesse ajuda, as coisas fluiriam muito mais fáceis. Claro, né? Cara, claro. Poxa, então, eu poderia pegar um tempo no meu trabalho e treinar professor do trabalho do mercado, cara. Sim. Porque, assim, não desmerecendo, isso aí é questão de processo seletivo, uma grande parte dos nossos professores são academicistas, cara. Poxa, o cara vem da academia, mestrado, doutorado, entrou, beleza, fez a carreira que é adequada, a vida quer ser pesquisador. Pô, mas tem cara que quer ser extensionista. Pô, eu posso ajudar o cara, tanto da pesquisa quanto o cara da extensão, a ganhar dinheiro de mercado, cara. Sim. E quando você fala que não é desmerecendo, não é mesmo. Até porque eu acho que uma coisa que nós três concordamos, a gente já conversou isso outras vezes, que a tríade de pesquisa e extensão era necessária. Mas não necessariamente a mesma pessoa vai fazer os três. Não, cara, não pode fazer ensino e extensão, o outro pode fazer ensino e pesquisa e vamos embora. O tempo é diferente de cada um, cara. O tempo da pesquisa pode ser um pouco mais lento, um pouco mais rápido. Mas a extensão, bicho, é pau dentro. É pra ele entregando. Exato. Não, e uma coisa que eu acho interessante, Paulo, e é assim, você falou, o perfil cada vez mais que entra é mais de pesquisa, né, é cada vez mais acadêmico, que às vezes, por você falar em buscar recursos no mundo do trabalho, já ficou te olhando assim, opa, não, pô. Entendeu? E não cara. Aí o cara fica brigando pro bolso de R$400. Exatamente, cara. Eu vejo que a gente viu lá na Finlândia, onde o pessoal vai até a instituição, sabe, para poder levar aquilo e falar, cara, é isso que tinha que acontecer aqui. Entendi. Ô, Elton, outra coisa que eu gostei de ser da live, assim, foi muito a pegada da molecada que eles compraram a ideia, né, cara, da Jaguar, né? Sim. Assim, Sim. Até o áudio que eu te mandei depois, assim, no Zap, eu falei que, cara, eu acho que o Vitor até comentou isso na live, né? O mais fácil é fazer competição, né, cara? Sim. Porque chegar até lá é trabalhoso, né, cara? Uma coisa, e por que vocês acham que a galera compra? Por que vocês acham que os alunos entram no LEDs e gostam, querem ficar, e recebe a cobrança e acha isso bom, entra na Jaguar, recebe a cobrança? Você acha que é só a questão do mercado ou tem faz isso daí? Não, tem um monte de coisa, cara. Assim, eu vejo que tem um ambiente que é, assim, protagonista infantil, lá o cara pode fazer o que ele gosta, ele pode estudar o que ele gosta, entendeu? Sim. Ele tem pessoas que se importam com ele, no sentido até de cobrar, ficar bravo, entendeu?
E ele sabe, ou ele aprende, que ali é um ambiente onde as pessoas, ele não fala que está protegido, mas assim, ele está com pessoas que querem o bem dele. Assim, eu acho que é um pouco disso também. Entendeu? E ele sabe que estando ali, ele pode progredir na vida. É um pouco que eu sinto do LED, assim, entendeu? Não tem como que é lá na Jaguar, Elton. Mas eu senti o mesmo, entendeu? Tem uma coisa que eu quero ver se o Elton fala isso. Não, eu acho que essa questão de, primeiro, ele está fazendo o que gosta, a gente prega muito essa questão de competir porque é legal, a gente não compete por prêmio, a gente compete porque é legal mesmo. Eu falo, quem tem a oportunidade de ir numa competição dessa, volta com outra cabeça, então esse é um ponto. E traz essa questão do que acaba sendo o lema da equipe, que é mais que uma equipe, uma família. A gente traz essa questão que o Paulo falou, da proteção, do estar junto, do dividir experiências, do ensinar e aprender, né? Então, esse convívio, essa coisa de família mesmo, eu acho que é o que faz ele comprar. E aí, nesse ponto, pode falar, vou terminar. Você virar noites, porque assim, cara, eu falo, para um esportista, para um jogador de futebol, que é o que a gente hoje faz com os robôs, você chegar e fazer um gol, independente de você ganhar ou não, cara, você fez, é um êxtase que não tem como descrever. Você chegar numa competição, você fazer um gol, você concluir uma prova, você resgatar uma vítima, cara, é uma sensação que não tem como descrever. E independente de você ganhar ou perder, que eu volto a dizer, isso é consequência, né? Mas de você chegar no final de um jogo contra uma universidade, ou no final do jogo contra uma outra instituição, o cara fala, pô, legal, tô bacana, me explica. Cara, isso é o que faz valer a pena. E tem um ensinamento que você dá no grupo, ali no LED ou na Jaguar, que não tem como simular em sala de aula, Vitor. Eu tenho 2 casos que eu achei bem legal, assim, que eu passo aqui pra cabeça. Um caso foi até com a Maria, participou da live. Eu abri o laboratório do LED, saiu uma outra menina, que eu não vou falar o nome, chorando. Eu falei assim, tá indo bem o projeto. Eu fechei a porta e sentei, entendeu? Você estava chorando? Chorando. Botou um focado. Hã? Você estava chegando e ela estava saindo. Saindo chorando. Eu cheguei e ela saiu chorando. Falei assim. Eu olhei pro time puto. Era dia de entrega, e eu tava sentado, né? Parado olhando assim, né? Aí depois o time saiu, né? Pra lá conversar com a menina. Eu esperei se acalmar, eles voltaram. Aí eu falei assim, de boa, assim, falei, e a entrega do projeto? Então, não toquei no assunto do choro, nem nada. Aí a menina que chorou, levantou a mão assim, a gente vai atrasar por minha culpa. Eu falei, por quê? O que você fez? Eu não fiz nada. Eu falei, por que você não fez nada? Aí ela assim, porque eu não quis. Falei, e por que você estava chorando? Aí eu perguntei, né? Porque o time me chamou de egoísta. Brigou comigo. Cara, aí eu falei assim, beleza, por sua culpa o time perdeu tudo aqui. Se peguem depois aí, falei, isso aí. Falei, cara, assim, galera, olha só, time ganha, time perde, cara, não tem dessa aqui, entendeu? Aí no outro dia ela veio, conversou comigo, pediu desculpa, cara, você desculpa não, desculpa o time. Maria conversou com ela, um monte de gente conversou com ela, aí ela foi aprendendo o que é ser time, entendeu, cara? Não é esse troço de, não faço o que eu não quero. Não tem menino mimado, cara. Igual assim, eu acho que duas coisas. Quando não entregavam, assim, agora só vão falar com o cliente lá, eu fiquei parado. Cara, é vergonha de falar com o cara. Eu acho que tem duas coisas. Uma é que eu queria perguntar para vocês, e outra que essa eu tenho certeza que é. Uma que eu queria perguntar, vocês acham que tem uma questão aí de sensação de pertencimento? Sim. Tem. Eles sentirem que estão pertencendo, que fazem parte de alguma coisa, e isso faz eles irem para frente? Tem. E olha só, é muito isso do que o Paulo falou, assim, é um conceito que a gente tem, por exemplo, nós somos hoje uma equipe multicategoria, então eu atuo no futebol, eu atuo no resgate, eu atuo no futebol júnior, eu atuo em diversas categorias. Qualquer premiação da equipe, quem sobe é o time. Tá entendendo? Assim, não, por exemplo, quando nós ganhamos a Robocup aqui no Brasil, a gente foi competir no Mundial com alguns alunos competindo na categoria de dança e alguns alunos competindo no futebol. No futebol, de 7 a gente ficou em 13, 11, alguma coisa assim. A gente ficou
Pô, muito bem colocado. Mas quem subiu no palco foram todos os alunos. Sim. Porque durante o desenvolvimento, durante a competição, não tinha aquela segregação. É o que os meninos falaram na live. Você está ali trabalhando, mas você está... Tudo que a gente desenvolve, uma coisa ajuda a outra. Esse time aqui tem uma ideia, joga para... Então, assim, é uma sensação de pertencimento, é uma sensação de união, e é uma coisa que vamos fazer. Então, às vezes, a gente precisa segmentar para poder discutir alguma coisa ou outra, uma estratégia. Então, assim, agora a gente vai discutir a estratégia para a prova. Então, esse grupo vai reunir, discutir a estratégia desse robô, porque ele é... Tem momentos que precisa, né? Não tem... É do projetinho, né, específico. Exatamente, são as especificidades, mas, no geral, existe o conceito do time. E eu gosto de trabalhar com isso. No passado, a gente até tentou fazer um pouco diferente, se perdeu muito nisso, e foi uma coisa que me incomodou muito, a gente conseguiu resgatar, graças a Deus, é de ter uma união mesmo, nós somos uma equipe. Então, quando ganha todo mundo. Quando um robô não funciona, igual eles falaram na live lá, faltando uma semana para a gente ir pro Nacional. O Nacional, no passado, a gente sempre dá liberdade para eles. Eles fizeram um robô que era do tamanho máximo e esqueceram que existia tolerância de 20%. Chegou na hora dos testes e não passava num determinado ponto do trajeto. E aí? Tá, e aí? O que a gente vai fazer? Vamos parar e vamos acertar e vamos fazer. A gente pode ficar aqui chorando uma semana ou pode agir. Então, vamos aprender a trabalhar sob pressão, sobre resolver problema, criatividade. A errar, porque eles foi uma escolha errada. Eu acho que esse é um ponto muito legal, tá, cara? O clima da sala de aula não permite o cara errar. Não. Pois é, muitas vezes não permite mesmo, não. Permite não, tá? Quando você erra, são um zero. Não, eu estou dizendo muitas vezes não permite, porque não permite na prova, né? Na aula em si, na sala de aula, permite, né? Mas a avaliação é que não permite, né? A avaliação, para mim, é muito injusta, né, bicho? Assim, porque... Isso falar sobre avaliação, né? O que é? É uma live só pra gente falar sobre avaliação, né? Assim, porque eu acho injusto. É mais se o cara tem controle psicológico sobre aquilo ali do que se ele sabe realmente o conteúdo, né? Paulo, mas outro ponto... Não, pode falar. Não pode falar. Pode falar. O outro ponto que eu falei que é legal do LED é esse lance que o Elton falou, assim, né? Que, cara, lá tem ilhas do projeto, mas todo mundo vê o projeto de todo mundo. Então tá todo mundo ajudando todo mundo ali. Tem uma hora, deu pau aqui, sei lá. Você fala, você ouve o cara do lado falar da ideia que ele tem e fala, acho que não vai funcionar, não. Já fiz isso e não funcionou. Tem um quadro, todo mundo escreve o projeto, o batendo fica olhando, eu chamei no meio. Então, assim, eu mesmo, cara, fico meio assim olhando pro projeto dos caras, vendo como são as coisas. E teve um caso, então, sabe, gente, que foi de aprendizagem que eu achei muito maneiro, assim. Foi uma coisa que foi o último projeto que eu toquei no laboratório. Foi pro Instituto Braille aqui no estado. Toda a metodologia do LEDs é visual. É cartaz, é canvas, é post-it. Aí vai eu com 3 canvas debaixo do braço com os alunos, né? Pro Instituto Braille, né? Tá. Vocês já viram, né? Cara, eu não tinha tocado isso aqui. Cheguei lá, todo mundo era cego. Eu falei, puta que pariu. Como mostrar as coisas pros caras? Aí, todo mundo cego. Tem aquela crise de risada de nervoso. E os alunos me olhando, eu falei, cara, é simples. Eu cheguei assim, cara, como que eu mostro os dados para vocês? Eu tenho pra galera do deficiência visual. Ele, cara, bota no Word, que a gente deu um NVIDIA aqui que a gente lê. Beleza. Peguei o Canvas inteiro aqui pro Word, escrevi em tópicos, e foi reunião ali, desse jeito. Se vira. Então, assim, se vira. Então, tem coisas que são maneiras de fazer. Do psicológico também, eu já tive situações de competição de aluno surtar, de aluno... teve uma competição, foi em João Pessoa, que eu tive um aluno que ele era tão empenhado, tão dedicado, que ele virou 2 noites, a gente chega para um dorme, só que chega uma hora a gente dorme de cansaço, e ele ficava acordado, que teve um dia que ele deu PT, ele chegou e apagou. O corpo cobra, né? Chega uma hora o corpo cobra, exatamente. Já teve caso de aluno ter crise de choro, tá faltando 10 minutos, 1 hora para que você tem que ir gerenciando. E o legal que eu vejo, e aí entra muito nisso que o Vitor falou, do sentimento de pertencer,
é que não só nós como professores, que aí eu também junto com os professores que sempre me apoiaram, me ajudaram muito nisso, né? Os alunos também abraçam isso. Então, os alunos acolhem, eles, sabe? Não deu certo, não deu errado. Isso é bacana demais. Pois é, que essa sensação de pertencimento que eu falei, mais por causa dos alunos mesmo. E isso aí leva a outra observação que eu ia fazer. Além dessa questão da sensação de pertencimento, ou além, eu não sei, as duas estão até misturadas, tem uma questão que eles estão participando de uma coisa que para eles faz sentido. Exatamente. A gente já conversou em uma reunião nossa o que os alunos, por que os alunos estudam, né? Tem uma pergunta que eu costumo fazer em várias aulas minhas, o que é que você quer ser quando crescer? Eu já fiz essa pergunta em aula de graduação, pós-graduação, de ensino médio, de médio técnico subsequente, de médio técnico integrado. O que é que você quer ser quando crescer? Que isso leva aos questionamentos, né? Por que você está aqui? Não, eu estou aqui porque meus pais dizem que é para eu estar aqui, porque a sociedade diz que eu preciso acabar minha graduação, porque eu tô. Por que você escolheu esse curso? Não sei se vocês já ouviram isso. Foi o que a Amanda deu. Peguei o ônibus errado e saltei aqui, né? Exatamente. Então, é bem por aí mesmo. Tropecei e caí aqui, né? Tropecei e passei no vestibular, tá aqui. Pois é, exatamente. Aí, quando os alunos se veem envolvidos num projeto desse, como de vocês dois, eu acho que eles veem uma coisa que passa a fazer sentido para eles. Sim. E como isso passa a fazer sentido para eles, eles veem a importância que está envolvida por trás, o que está acontecendo por trás. Aí vem toda a questão de relacionamento pessoal, interpessoal, etc, etc. Mas eu acho que passar a fazer algo que passe a fazer sentido para eles. Principalmente, e assim, no caso do Elton é mais pesado ainda, porque ele trabalha com adolescente, cara. Sim. É aquele cara que está sendo cobrado, e aí, você vai fazer o quê no Enem? Nossa, você vai escolher horrível, que curso? Né, e aí, tá estudando pro Enem? Cara, é a prova da sua vida. Cara, e ele tá no automático. Ele não para para pensar sobre isso, ele tá no automático. E quando ele entra num projeto desse como vocês, aí vem a sensação de pertencimento, ele passa a fazer parte de alguma coisa, e aí isso evolui, chega ao ponto que essa coisa passa a fazer sentido para ele, eu acho que a coisa passa a fluir meio que naturalmente. Isso dá segurança para o aluno não só continuar na área, mas até para ele chegar e, por exemplo, falar assim, eu já tive aluno que saiu do IFE, assim, depois de formado, e seguiu para outras áreas. Tem aluno que era da equipe que está fazendo medicina, mas ele teve não vou dizer que foi a certeza, mas o estar ali, viver aquela experiência, reforçou o que ele já tinha de sentimento e falar, cara, isso aqui não me pertence. O que é bom, né, cara? Exatamente. E ali, alguns alunos nossos, a convivência com os demais auxiliou nisso também. Sim. Porque auxilia ele até falar com a família, até ele ver os problemas pessoais dele. Então, essa convivência, essa mini sociedade que é criada, né, é uma coisa que não tem preço, cara. Entendeu? Cara, e essa coisa é boa, por exemplo, no LED eu rodo com os alunos nos papéis de quem faz software, né? Desenvolvedores. Então, o cara, ele vai desde o cara que faz o celular, passa para quem faz a página web, mexe com banco de dados, gestor, ele roda pelo menos 2 meses isso aí. Cara, é nítido como quando o cara se acha, a curva de aprendizado do cara é exponencial. É nítido, assim, entendeu? E é nítido quando o cara vê que ele está estudando por prazer, não está estudando mais porque ele tem que passar essas coisas. Exatamente. E é isso que a galera não entende ainda no curso superior, no curso técnico, né? A gente está mais profissionalizante. A gente tem que ter trilhas onde o cara gosta, onde dá o cara a opção da pessoa escolher. Entendeu? Eu já vi muito professor nosso, daqui do instituto, até minha faculdade, fala assim, não, você tem que mostrar para o cara o que existe e lá na frente ele vai ver como vai usar. Cara, eu acho que é mais educativo deixar o cara escolher e errar. Sim. Entendeu? Ou escolher e acertar. É melhor ele errar enquanto está com a gente do que errar lá fora no mercado. Né? Isso aí, entendeu? Só não erra comigo, cara. Com a gente, o que vai acontecer? Cara, a gente deu todo apoio para ele, para poder fazer as coisas acontecerem e tentar corrigir o que deu. Se ele faz isso no emprego, qual a demissão dele? O que fica de lição?
até a Maria comentou isso na live, de ouvir, de pegar uma experiência de saber, entender melhor as coisas antes de tomar as decisões. Sim. Então, isso é um aprendizado que, cara, não tem preço. E assim, Elton, pode falar, sem querer desmerecer, mas assim, eu tenho que ter cuidado com isso que eu vou falar, né? Mas aí no caso lá da Jaguar, ele foi, lutou, passou um ano e tal, chegou lá e perdeu a competição. Uhum. Mas aquele momento de aprendizado que ficou tudo para trás, ele não perdeu de jeito nenhum. Ele perdeu só a competição. Ó que negócio. Cara, era só uma competição de robô. Isso aí. Mas o que tá por trás, aquilo tudo, ele não perde. Ô, Vitor, E quando você chega na competição, os alunos já têm consciência disso. Ainda bem, né? Uhum. Não, eu lembro muito, na final agora desse ano, 2019, né, que a gente foi para a final contra o pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, e os alunos estavam todos tensos, você sentia que eles estavam um pouco nervosos, porque, assim, era uma coisa que a gente estava tentando, a gente já tinha participado de alguns finais e não conseguia, e eu juntei a equipe, assim, gente, vocês estão aqui para se divertir. Ganhar ou perder é consequência. Vocês já fizeram o nosso melhor tá aqui, o nosso melhor código, o robô tá aqui, a gente já tá na final. Tem equipe que não tá. Então, cara, que vier agora, é lucro. E aí você começa a ser divertido, a ser gostoso. Porque se não fosse isso, eu falei, cara, a gente já tá nesse nível, cara. O ir além, detalhe. Pois é. Isso é maneiro, né, cara? O caso do Paulo, ele é um pouco diferente do seu, porque o dele não é só um jogo, né? E olha que eu tô deixando só entre aspas, porque é isso daí. Mas no caso do Paulo, ele tem um só. Esse pessoal é só aluno. Sim. Então a menina que foi egoísta, que saiu chorando lá do laboratório, naquele momento ela era só uma aluna. E olha que legal, ela fez aquilo, ela aprendeu que ela não podia fazer assim, ela reconheceu que ela não poderia fazer isso e ela não perdeu o emprego. Sim. Ela aprendeu que quando ela chegar no mercado ela vai ser cobrada pelo trabalho em equipe, que ela representa, que isso traz prejuízo para outras pessoas e não só para ela, que ela tem que aprender a pensar nos outros, a quantidade de aprendizado que teve de uma saída que ela fez um choro, ou que o choro trouxe de aprendizado para ela. Sim. E ela era aluna. E ela fez isso enquanto ela era aluna, que genial. Né? Que é o melhor. Cara, isso é massa, porque teve um caso também, eu acho que o Elton também deve sentir isso aí. A gente fica muito próximo dos alunos, viu? Né, que os caras nem me chamam aí professor, me chamam de Paulinho, viu? É tio. Tio? A idade, né? Bom, pessoal, então é isso. Acabamos aqui o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que semana que vem a gente tem mais uma live, naquela nossa alternância de uma semana com live, uma semana com material gravado. E espero vocês na próxima. Paulo e Elton, vocês querem falar alguma coisa? Só agradecer ao pessoal. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima live. Boa noite, até mais, hein? Até mais.